E aí pessoal? Veja o que Bruno Perini falou nesse vídeo, sobre 70% das famílias brasileiras estarem endividadas, e como resolver isso de uma vez por todas, e fique até o final para não perder nenhum insight. Que 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Usa o dinheiro, aprendeu a usar, mas nunca estudou direito sobre como ele funciona. E ele fala que esse é o ponto. Se você tem uma crença negativa quanto a dinheiro, se você acha que acumular patrimônio não é bom, eu não sei quem foi o primeiro, mas eu vi esse conceito primeiro, foi com o T. Harv Eker. E ele fala que tudo começa no pensamento. E ele fala que muita gente tem resultados ruins com o dinheiro porque tem pensamentos e crenças nocivas quanto ao dinheiro. E ele fala que grande parte dessas crenças, elas foram estabelecidas através de 3 coisas. Uma programação verbal, então aquilo que você ouvia as pessoas falando sobre dinheiro, e raramente você tem contato com pessoas ricas que entendem o jogo do dinheiro. Geralmente você tem contato com o pessoal que tá ali na classe média ou mais baixo do que isso, então geralmente o pessoal usa o dinheiro, aprendeu a usar, mas nunca estudou direito sobre como ele funciona. Então não costumam ser opiniões muito positivas. Além disso, você tem os exemplos, que é o segundo ponto. E qual que é o exemplo tradicional? Principalmente aqui no Brasil. Saiu uma estatística do Conselho Nacional do Comércio, CNC, ou Confederação Nacional do Comércio, não lembro agora direito, mas falando que 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, por mais que, vamos supor que a prática verbal fosse positiva quanto a dinheiro, no exemplo, o normal no Brasil, ou pelo menos o comum, né, não deveria ser o normal, é as pessoas estarem endividadas. E o último ponto é uma experiência específica com grande carga emocional. Ele dá exemplos no livro, ele dá exemplo da mulher dele, que sempre que pedia dinheiro era pro pai porque a mãe nunca tinha. Sim. Aí o arquivo que ela tinha, quem tem dinheiro é o homem. Sim. Né? A mulher não precisa ter dinheiro e toda vez que ela queria alguma coisa pedia pro marido. E aquilo gerava conflito entre eles. Ele dá o exemplo de uma moça que o pai morreu nos braços por preocupação financeira. A moça virou enfermeira, talvez até pra salvar o pai, né, inconscientemente, e toda vez que ela ganhava dinheiro, ela achava que aquilo era errado. E ele fala que esse é o ponto. Se você tem uma crença negativa quanto a dinheiro, se você acha que acumular patrimônio não é bom, você vai dar um jeito, né, os seus pensamentos vão levar a sentimentos nocivos, a ações ruins, e o resultado vai ser você desperdiçar o dinheiro até que só sobre na sua mão aquela quantia que você julga ser adequada. Se você acha que é imoral ter milhões, você nunca vai ter milhões. Se por acidente a vida te der alguns milhões, o cara ganha na Mega Sena, ele tende a gastar tudo até que só sobre o dinheiro que ele julga adequado. Sim. E é o que acontece mesmo. Historicamente, você pega pessoas que ganharam na loteria, a maioria, em 5 anos, tá de volta à situação inicial. Sendo que às vezes é dinheiro que você pensa assim, meu Deus, é tanto dinheiro, como é que o cara consegue gastar? Sim. Eu lembro que uma vez, tem tempo já, mas saiu na Record, uma entrevista com um cara que ganhou um prêmio da loteria gigantesco, antes do Plano Real também. O cara, ele gastou tudo. Uma parte a inflação pegou, né? Inflação muito grande naquela época, mas ele contando a história dele, ele saía e pagava a conta pra todo mundo no restaurante. Ele não lavava roupa. Ele comprava roupa, sujava e jogava fora. O carro dava um problema, só tinha que trocar óleo aos 10 mil. Ele andava até os 30, o óleo virava uma graxa, fundiu o motor. Ah, tá bom, deixa o carro aí. Então o cara, ele desperdiçou tanto dinheiro que no final ele ficou sem nada. E aí perguntaram pra ele, qual é o seu arrependimento? Ele falou, não ter comprado uma casa pra minha mãe. Eu falei, meu Deus, o cara ganhou um prêmio gigantesco, não comprou um imóvel pra família dele. Caracas. Então é esse o ponto, né? Ele fala, se você não tem crenças alinhadas, você nunca vai conseguir acumular patrimônio. E aí ele fala pra você identificar esse teu modelo de dinheiro. Porque esse seu modelo não é seu, ele só foi passado pra você. Então o ponto é que você não é uma gravação, que ele diz, você é o gravador. Se essa gravação não tá boa, você deleta e grava uma nova. Perfeito. E aí o que ele tenta fazer é colocar os arquivos bons no lugar dos arquivos ruins. Mas o que sempre aparece é, dinheiro é muito importante, de fato. Dinheiro traz felicidade, né? Sim. Você não acha que amor é mais importante que dinheiro, né? Ou saúde? Ele coloca isso aqui, uma coisa, pode fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Exato. Não confunde as coisas. Ele fala, até o livro tá marcado nessa parte. É uma fala, um princípio de riqueza, né? Porque eles têm os arquivos mentais e dentro dos arquivos da explicação tem certos princípios. Tem uma hora que ele fala isso, é um arquivo onde ele diz, as pessoas ricas acreditam que podem ter ambas as coisas. A pessoa de mentalidade pobre, e ele sempre bota mentalidade pobre. Porque às vezes você hoje não tem dinheiro, você se julga pobre, mas a tua cabeça não é de pobre. Você já tá com os arquivos mentais corretos. Então, daqui a 5 anos, tua situação tá muito diferente. Boa. Agora tem o cara que tá com dinheiro hoje, mas a mentalidade dele ainda é de pobre. Sim. Daqui a 5 anos, você vai ter que trocar de lugar com ele, né? O cara com mentalidade boa cresce, o outro decresce. É a questão do termostato que ele fala financeiro. Mas o que ele diz é, quem tem mentalidade pobre julga que ou é uma coisa ou outra.
Então isso de ou amor ou dinheiro, ou saúde ou dinheiro, o que ele fala é a mesma coisa que perguntar o que é mais importante, ter o braço direito ou tua perna esquerda. Ambos são importantes, tem que abrir mão de um pra ter outro. Então isso chega bastante lá, como se, por exemplo, ter mais dinheiro vai te trazer menos felicidade no final das contas, porque traz mais preocupações. Ele também aborda isso, né? Tem lá os arquivos de riqueza. A pessoa rica, ela se torna maior do que os seus problemas, enquanto a pessoa pobre é menor do que eles. Sim. Então hoje, lógico que eu tenho preocupações que eu não tinha na época que eu não tinha dinheiro, mas eu também eliminei uma série de preocupações através do dinheiro. Sim. Pô, só esse ano, o meu cunhado teve que ser internado às pressas, ficou muito mal, a conta do hospital deu mais de 100 mil reais. Quem pagou? A gente, porque o plano de saúde do exército não cobria o hospital que ele ficou. Perfeito. Isso tirou o meu sono? Não. Se eu não tivesse dinheiro, eu estaria tirando meu sono até agora, eu pensando que eu podia ter salvado a vida dele, mas não tinha capital pra isso. Eu lembro que a gente falou sobre isso, porque você teve um problema na coluna. Tive. E o que segurou você no tratamento, ficar de boa, foi o dinheiro que você tinha guardado, o dinheiro que você tinha aplicado. Foi de fato. Então, ou seja, uma preocupação, ou vamos dizer assim, uma questão de saúde foi amenizada, tranquilizada, sei lá, diminuída, porque você fala, do ponto de vista de grana, eu tô de boa. Então é aquele ponto, né? O que é mais importante, o dinheiro ou a saúde? Ele até coloca uma frase, um princípio de riqueza, que ele fala que o dinheiro é muito importante nas áreas onde ele tem influência, Ok. e insignificante onde não tem. Uhum. Então, a saúde é muito importante, mas eu só pude preservar e recuperar minha saúde porque eu tinha um dinheiro pra isso. Então, ele até fala que ou você sai igual os seus pais, pelo menos igual a um deles, ou sai totalmente oposto por rebeldia. E amo meu pai, minha mãe, nunca deixaram faltar nada pra mim, mas também nunca sobrou muita coisa lá em casa. Porque dentro de perfis financeiros, né? A gente pode falar que tem um cara que é o financista, o cara que é o poupador. A Malu é uma poupadora de fábrica. Aí você tem a pessoa que é desligada com dinheiro, que é o meu pai, não ligava pra dinheiro. E tinha a minha mãe, que era descontrolada. Então quando você casa um desligado com um descontrolado, Dá ruim. um não liga, o outro gasta muito. Então eu cresci numa família onde o normal era ter dívida. Tá. E olhando aquilo eu pensei, eu não quero isso pra mim. Então grande parte dos arquivos aqui, de fato, eu encontrava situações onde eu via, nossa, eu tive um exemplo negativo aqui. Por exemplo, em 96, os meus pais tinham celular. Ninguém tinha celular naquela época. Aquele grandão. Era um grandão, era pra falar entre eles, talvez com a Abílio Diniz, né? Porque era outra pessoa que tinha celular no Brasil. E era caríssimo. Era muito caro, então lembro. eu não sei por que cargas d'água eles tinham celular naquela época, mas tinham. Não tinha ninguém. Então pra vendo aquele tipo de coisa, eu falei, poxa, eu não quero me comportar igual os meus pais nesse aspecto. Em vários outros, minha mãe é uma pessoa ímpar, assim, em termos de generosidade, meu pai é a pessoa mais culta que eu conheço. Meu pai fica me zoando de homem de poucas letras, né? Uhum. Eu leio pra caramba e ele fala, homem de poucas letras, porque ele é muito mais culto do que eu. Só que nesse aspecto financeiro, eles foram um modelo que eu falei, eu tenho que sair diferente disso. Então, meu modelo de dinheiro não pode ser igual ao dos meus pais. O termostato deles estava marcado naquela época, mudou ao longo do tempo, mas estava marcado para negativo. Porque o normal para eles é não ter patrimônio e tá devendo. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, eu tenho que mudar. No meu caso, foi o oposto. Meus pais sempre com mindset poupador, nunca vi nenhum problema na minha casa, nunca brigaram por causa de dinheiro, nunca, zero. Eu sempre soube que tinha, não sabia quanto, eu sempre soube que tinha ali. Meu pai era poupador, minha mãe também, e nunca vi ninguém ligar, nunca vi dívida, nem eu, nem os meus irmãos. E eu era o... Como é que era que você chamou seu pai? Desligado. Eu era desligado, cara. Tipo, tá bom. Eu dava de ombrinho. Eu tenho não, tá bom. Esqueci de pagar uma conta. Tem juros. Não, tá bom. E aquilo foi acontecendo e meus pais odiavam essa minha atitude. Odiavam. E eu lembro que minha mãe tinha umas frases, até caberia uma frase da minha mãe aqui. Ela falou assim, filho, quem guarda tem, quem não guarda fica sem. Então, velho, você tá louco. Você tem que guardar. Meu pai também. Pô, cara, você precisa guardar o seu dinheiro assim por diante. No meu caso, foi o que mais me incomodou no mindset, que não foi o mindset dos meus pais, que era o meu mindset, é que eu era aquele cara que o dinheiro entrava. Eu nunca fui um cara que ganhei pouco, mas eu não via, ele escoava. Eu olhava assim e falei, eu ganhei 6 mil reais esse mês. Tô te falando assim, sei lá, 2005. Muita grana. Eu morava em Santos, sou educador físico. Você ganhava 6 mil reais no mês? 6.800. Dê o seu like, deixe seu comentário. E se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Te vejo nesse próximo vídeo.